Você acredita que tudo que você precisa para ter o seu casamento, que está quase indo para o divórcio, para um casamento restaurado, são 90 minutos semanais? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como que funciona essa teoria que é do Jordan Peterson e eu acredito nela e pratico ela aqui em casa com o meu marido. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem uma crença errônea sobre como funciona um casamento. Por quê? Porque quando a gente estava namorando, a gente fazia de um jeito diferente e depois que a gente casa, a gente passa a fazer errado. Quero que você lembre aqui do seu namoro, quando você começou a sair com o seu marido. O que vocês faziam? Vocês dedicavam tempo um ao outro? Vocês eram curiosos sobre a pessoa? Então vocês perguntavam da vida, sobre o que estava acontecendo? Vocês se arrumavam para sair? Então vocês dedicavam tempo de qualidade? Você se produzia? Você era uma pessoa divertida? Você tentava trazer o seu melhor à tona e você trazia todos os tipos de conversa para aprofundar, para descobrir quem ele era. Você era uma pessoa interessada, né? Então você não deixava as coisas espontâneas. Você fazia um movimento proativo. Você mandava uma mensagem, tentava descobrir, né? Você proativamente investigava o seu marido para que, né, trocasse ali, rolasse uma química entre vocês e vocês começassem a namorar. Quando a gente casa, muitas das vezes a pessoa pensa, já tá ganho, já casei. E a coisa entra no automático, porque a vida de casado, né? A gente tem aqui uma família eu tenho 3 filhos com meu marido, a gente tem uma enteada, a gente tem 2 gatos, 2 funcionárias. A vida de casado demanda demais. A gente tem o nosso trabalho, eu e ele, cada um com o seu. A gente tem que organizar, então ele vai pro mundo, eu tô aqui dentro de casa. É muita coisa. E se a gente se deixar levar pela espontaneidade, vamos ver, né? A gente vai se encontrando por aí, a gente se cruza aqui dentro de casa, o que vai acontecer é um distanciamento. Pouco a pouco você vai se afastando do seu marido e quando você percebe a vida sexual diminuiu o ritmo, você já não tem mais admiração por ele, porque virou aquela vida meio automática, onde vocês vão cuidando da casa, do trabalho, vão falando sobre as coisas assim, meio de forma aleatória, um vai irritando o outro, porque ele não faz o que você quer, você não faz o que ele quer. E a gente vai ficando só com a parte chata da relação, nesse modo automático. Então, a primeira coisa que eu quero te trazer nesses 90 minutos é isso, essa reflexão. O meu casamento não pode ser espontâneo. O meu casamento tem que ter uma programação. Muitas vezes eu cheguei já até comentar isso com meu marido lá atrás. Eu falei assim, amor, vamos ter um dia, né, pra gente. Ele falou, nossa, Natália, que coisa chata, que rotina, né, dia pra se encontrar, dia pra namorar. E hoje eu vejo como faz diferença na nossa vida a gente ter esses calendários prontos, assim de, a gente precisa fazer um alinhamento semanal, a gente tem que ter essa conversa. E os 90 minutos entram aqui. Então o Jordan Peterson, na teoria dele, ele fala que o casal tem que sentar 90 minutos para ter conversas difíceis. Conversas onde cada um vai trazer provocações para o outro. Então a gente precisa começar esse trabalho de amadurecimento, porque receber provocação, no sentido de meu marido falar uma coisa que ele não tá gostando, eu falar para ele que eu não tô gostando, é uma coisa desafiadora. É uma coisa que muitas vezes vai trazer o quê? Uma reação do nosso parceiro. Quem é mais emocionalmente estável pode desestabilizar o outro. Então, se um homem tem traumas, então isso acontece muito nos relacionamentos longos, nos casamentos. Vamos supor que aconteceu algo muito grave na sua vida. Vamos supor que você passou por um abuso ou uma traição na sua infância. Você tem essa marca dentro de você. Ou seus pais não cuidaram de você direito. Todos nós temos essas histórias terríveis, né? Eu já atendi diversas pessoas e a maioria dos casos de abuso é dentro da própria família. Então, tem muita coisa ruim mesmo que acontece na nossa vida. E aí a gente vai para um relacionamento. E aí, a única coisa que a gente não pode querer num relacionamento é o felizes para sempre. Porque quando você pensa no felizes para sempre, você tá tirando essa parte dos traumas, das coisas não resolvidas da questão. A gente tem trauma, todo mundo tem trauma, todo mundo tem questão aí que precisa resolver. E quando a gente tá num relacionamento, isso vai vir à tona. O relacionamento vai trazer a luz e vai trazer a sombra. Imagina se a gente só quisesse ficar com a luz do outro. Como que eu posso ser 100% verdadeira com meu marido? Como que eu posso me doar? Como que eu posso confiar nele se eu souber que ele só quer o meu lado bom?
souber que ele só quer o lado da Natália que não reclama, bonitinha, fofinha, isso não vai acontecer. Todos nós temos desafios, temos essa luz e sombra interna, né? Então, o casamento, quando a gente fala de voto, inclusive eu fiz um vídeo, vou deixar linkado aqui no card, é justamente isso. A gente tá fazendo um voto que a gente não é perfeito, que a gente sabe que a gente vai falhar, que a gente tem erros e acertos e que o outro não vai largar a nossa mão. Então, o divórcio, ele não pode ser banalizado. Claro, existem situações de nulidade, situações de agressão física. Alguns casos, sim, existe o divórcio. Mas o que eu estou trazendo aqui nesse vídeo é que hoje a gente está banalizando. Hoje a gente está achando normal se divorciar. Ah, não tô feliz, ele não tá fazendo o que eu quero, tchau. Mas não é para isso que a gente casou. A gente casou como uma aliança. Justamente eu tenho o meu projeto que chama Aliança de Ouro. Então a gente tem essa aliança que é uma aliança até o fim da vida. O outro vai mostrar coisas que a gente não vai gostar. O outro vai ter momentos de acomodação. O outro vai ter problemas de egoísmo, de maturidade. São muitos traumas que a gente carrega e isso tem que ser aceito e tirar essa parte da espontaneidade. Então, quando você começar a trazer essas conversas, né, desses 90 minutos sugeridos, é óbvio que pode ser que na hora que você pressiona, na hora que você traz um tema mais difícil, o seu marido tenha uma reação errada. Ele possa ainda estar preso no que a gente chama de camadas da personalidade, da quarta camada, da terceira, segunda camada. Camadas onde a pessoa ainda não consegue responder sem ser pelo estômago. Então ele pode ter reação de te xingar, ele pode ter reação de explodir, ele pode ter reações que são horríveis, reações que não podem ser normalizadas. Mas como esposa, sabendo que existe luz e sombra, sabendo que a gente aceitou essa pessoa como um ser integral, a gente tem que trabalhar para amadurecer a gente, para a gente conseguir também levar esse marido para cima, né? Então, não é ser babysitter de marido, mas é entender que o casamento vai trazer isso à tona. Não vai ser felizes para sempre. Você vai ter altos e baixos, vão ter provocações, vão ter desafios. A rotina vai tentar engolir você e você vai tentar achar um tempo. Então, primeira coisa, definir um dia na semana, sentar junto, combinar qual que vai ser o dia, como que a gente vai fazer esse dia. A gente vai anotar os pontos, um fica em silêncio, o outro fala, depois a gente vai se abrir, a gente vai respirar antes de começar essa lista, a gente vai estar na presença, precisa estar de estômago, né? Então precisa ter comido alguma coisa, precisa estar com sono em dia no dia dessa conversa. Por quê? Porque a gente também tem que tirar os elementos que geram estresse. Se você tá sem dormir, se você tá sem comer, se você tá mal-humorada, não é um bom dia para essa conversa. O ideal é a gente estar de estômago cheio, da gente estar calma, da gente respirar, da gente tomar um belo banho, sabe? Trazer a presença, trazer a consciência. Hoje é um momento especial com o meu marido, onde a gente vai ter uma conversa para alinhar a direção. Eu até gravei também um outro vídeo sobre o mito de Orfeu. É isso, a gente tem que olhar para frente, para onde a gente quer ir. Então, essa conversa semanal pode ser um plano para daqui uma semana, para daqui um mês. A gente tem que saber quais são os planos do nosso marido, quais são os nossos planos, como que a gente alinha, porque o meu plano é o plano dele e o plano dele é o meu plano. A gente não pode estar ali duas pessoas separadas, né? A individualidade é algo incrível. A gente tem que ter individualidade. Muitas pessoas confundem, acham que quando você casa você não tem que ter individualidade. Você tem. Só que não é indo pra balada, não é indo pro barzinho, não. É você indo num evento onde você vai aprender, é lendo um livro, é frequentando um grupo de reza, de estudos, ou seja, você tá alimentando o seu interior com conteúdos que vão, o quê? Expandir você, que vão te colocar na presença correta. E o seu marido também. E aí vocês vão ter o quê? Como trocar. Vocês dois vão estar alimentados interiormente de coisas boas e vão conseguir ter conversas diferentes. Conversas leves, conversas sobre um seriado, conversas sobre o evento que você foi. Não é para ficar também só pensando na conversa como se fosse uma aula. Como se você soubesse mais que ele e fosse a professora dele. Não. A gente precisa trazer o small talk, que chama no inglês, né? Essa conversa leve do dia a dia, do filme, né? Das coisas ali corriqueiras, da roupa, do brinco. O que ele acha, como você tá ali, tá? Então isso é importante. E falando agora sobre a sexualidade dentro desses 90 minutos.
Quando a gente começa esse distanciamento, é muito comum que a vida sexual também seja deixada de lado. O que antes era espontâneo, porque estava no início do relacionamento, e é natural que seja espontâneo mesmo no início, porque a gente tá ainda cegos pela paixão, a gente tá ali no começo, né, com aquela vontade realmente de se unir. E com o passar do tempo, com os problemas do casamento, com essa falta de diálogo, vai se normalizando as relações espaçadas. Hoje em dia, nos casamentos, eu converso com muitas clientes, com amigas, enfim. Eu escuto pessoas jovens, de 40 anos, fazendo relação uma vez na semana. Isso é uma coisa que eu concordo também totalmente com o Jordan Peterson. Nessa aula que eu assisti dele, ele falava de 1 a 2 vezes por semana, no mínimo, relação sexual. Tá? Então, claro, a gente tem que olhar ali a circunstância, né? A gente tem que entender, acabou de ter um bebê, tá sem dormir, aconteceu alguma coisa, tipo um luto, alguma coisa mais séria. É óbvio que tudo bem espaçar essa relação. Mas se tá tudo bem na sua vida, você já tem filhos um pouquinho maior, tá tudo fluindo, por que você está se afastando? Você entendeu realmente qual é o papel da sexualidade na sua vida? Você sabe para que Deus fez esse momento, né? Primeira coisa, por que você está deixando o prazer de lado? A sexualidade, ela tem a ver com essa parte mais baixa do corpo, que é o prazer, e ela tem a ver com uma parte totalmente elevada, que tem a ver com uma só carne, com a união do casal. O casal precisa se transformar em uma só carne na cama também. Então a gente tem que sim aprender a estar com o nosso marido. Não ficar pensando assim, eu não tô com vontade. Sabe como melhora a vontade? Quanto mais você faz, mais vontade você tem. Para os homens isso já é um pouquinho mais natural, se o homem não tiver problema de testosterona e vício em pornografia. Porque se ele tiver com esses problemas, ele realmente não vai te procurar. Se ele tiver com excesso de peso, testosterona baixa, viciado, para ele vai ser tranquilo ficar sem a relação sexual. Um homem normal, com a testosterona de ali 800, 1000, ele vai querer muito mais que você, inclusive, tá? E a maioria das mulheres, elas acham que é normal dizer não pro marido. Quem é católica, quem tem essa base religiosa, vai entender que isso é pecado. E você pode pensar, nossa, que coisa retrógrada, moralista. Só que se você entende que você está se unindo, transformando uma só carne com seu marido, que aquele momento de intimidade é um momento de total entrega, você aceita ele totalmente como ele é e ele te aceita totalmente como você é. Você sai dessa parte baixa do corpo e você faz uma união da alma. Um casal unido, corpo, mente e alma, pode tudo, espírito. Um casal unido nessas 3 esferas, pode tudo. E os relacionamentos começam também a dar errado por causa desse distanciamento sexual. Então, fechando aqui esse vídeo, a recomendação é: vamos trabalhar essa sexualidade, vamos trabalhar os 90 minutos. Então, a gente precisa voltar a ter relação, voltar a conversar sobre assuntos fáceis, difíceis, leves, 90 minutos por semana e não de forma espontânea. Você precisa começar a colocar isso na sua agenda como prioridade. A ordem correta para um relacionamento dar certo é Deus em primeiro lugar, depois o nosso esposo, depois os nossos filhos, depois o nosso lar e por último o nosso trabalho. Nós mulheres, o nosso foco é o lar antes do trabalho. Então a gente tem que organizar a nossa casa, né? Nós somos o templo ali, a gente cuida de tudo. E para o marido é o oposto, né? Deus, a esposa, os filhos, o trabalho e o lar. Diferente da mulher, o foco do homem é o mundo externo. Ele que vai buscar, né, recursos e tal. A gente também vai, mas de uma outra forma, de uma forma bem mais leve. E tudo isso tá acontecendo na minha vida quando eu comecei a aplicar isso que eu estou ensinando para você. E o meu casamento mudou completamente. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser saber mais sobre o projeto Aliança de Ouro, onde eu te ensino passo a passo para ter seu casamento, o casamento mais saudável, divertido e restaurar também o seu casamento, me manda aqui, né, uma mensagem, tem aqui o link do meu WhatsApp. Se inscreve na minha newsletter, onde eu coloco conteúdos pelo menos umas 3 vezes por semana e vai até o meu Instagram, me manda mensagem, comenta aqui esse vídeo. Eu quero te ajudar o máximo possível. Um beijo e até o próximo vídeo.